paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez, hoje para a lição de número 3, né? E hoje nós temos aqui a presença ilustre, né, do nosso pastor Ednei Salles, pastor aqui do Templo Sede. Pastor, é uma honra a sua presença aqui. Obrigado pela companhia e a disponibilidade de estar aqui nos abençoando nesse nosso papo de Escola Bíblica Dominical. Esperamos que as nossas aulas anteriores tenham auxiliado os nossos professores, superintendentes de Escola Bíblicas Dominicais aí. E hoje, para destrinchar essa lição número 3 aqui, o nosso pastor Ednei, ele vai comentar um pouquinho aqui. Pastor, pode ficar à vontade. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor Jesus Cristo, que cada um de vocês possam ser ricamente abençoados. E vamos lá, vamos para um comentário bem sucinto e breve da lição número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Que maravilha, né, queridos? Então vamos lá, vamos adentrar aqui no tema da nossa lição hoje, onde que ele vem trazer para nós a natureza da igreja, né? Lição número 3, como eu já bem disse. E o textual dessa nossa lição, ele vai nos dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são só um corpo, assim é o corpo também, o corpo de Cristo também. Isso se encontra lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12, e o versículo de número 12. A verdade prática, amados, ela vem nos mencionar assim: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Pastor Ednei, não é uma pergunta, mas aqui o senhor tem algo para acrescentar aqui, pode ficar à vontade? Já iniciando no textual, né, com a igreja como um corpo, isso traz para a gente algo excelente, porque nós sabemos que nós conseguimos nos movimentar, estamos nos movimentando, porque Cristo é o cabeça desse corpo. E que privilégio nosso fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E, na verdade prática, como o senhor leu, fala sobre a importância de fazer parte dessa igreja. Eu vejo que, para mim, eu gosto, eu respiro a igreja, eu amo a igreja, gosto de estar na igreja. A minha vida toda foi baseada nos compromissos da nossa igreja, e quão bom é falarmos sobre a igreja do Senhor Jesus. Que maravilha, né, queridos? E nós aqui temos o privilégio, né, de ter a pessoa do pastor Ednei, realmente com toda a sua família aqui nos pastoreando, né? Somos ovelhas do seu rebanho, somos gratos a Deus para ver o nosso pastor aqui presente. Amados, a introdução dessa nossa lição de hoje, ela vem nos dizer assim: nós estamos estudando aqui a eclesiologia, né? Isto é, o estudo sobre a natureza da igreja, a sua existência e dimensões. E para tanto temos como particularidades da igreja a sua extensão confessional, e isto é, a sua base doutrinária e ortodoxa. A sua extensão local e espiritual, que diz respeito à sua localização e influência na sociedade enquanto corpo de Cristo. E aqui eu já vou passar para o nosso pastor Ednei, aonde que ele vai mencionar para nós aqui sobre o tópico de número 1 e os seus 3 subtópicos, né, onde que trata a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Muito bem. Voltando um pouquinho aqui, irmão Eduardo, os objetivos da nossa lição, né, um deles é destacar a natureza bíblica da igreja. Então, quando nós estamos falando de igreja, nós vamos aqui destrinchar um pouco, mas já vamos pensar e deixar bem claro que estamos falando de algo muito precioso, algo de maneira, algo que é muito especial, né? Então, destacar a natureza bíblica da igreja é uma dos objetivos da nossa lição. Falar sobre a igreja verdadeira, falar sobre a igreja, como é esta igreja verdadeira, se ela é baseada em quê, né? Então, eu já gostaria de falar aqui, irmão Eduardo, que a igreja, ela é fundamentada principalmente na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Quer mais? A igreja verdadeira, a igreja, eu tenho
privilégio de pertencer a esta igreja. Uma igreja que é baseada totalmente na palavra. E uma igreja fundamentada na palavra não tem como balançar para lá e para cá. Porque estando na palavra, que a palavra é o próprio Senhor Jesus, conforme diz em João 1:1, nossa igreja ela está firmada como um prédio na rocha e não se abala. E muito mais ainda, conduzida pelo Espírito Santo. Lembrando que nós não estamos só. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse: eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo. Deus conosco. O Espírito Santo está com a igreja. Então nós somos guiados pela igreja. Esse é um privilégio muito grande para nós que entendemos assim, queremos ser assim e prezamos por isso. A igreja verdadeira, ela é firmada na palavra. E agora, Eduardo, é importante nós destacarmos os efeitos de uma igreja firmada na palavra. Porque nós temos muitas igrejas, e falando de aglomeração de pessoas, a gente vai falar sobre isso. Mas quais os resultados que uma igreja verdadeira precisa mostrar? Primeiro, uma igreja verdadeira, você tem um relacionamento com Cristo, seus olhos estão fitos em Cristo. Numa igreja verdadeira, você se parece com Cristo, é óbvio. Se eu estou firmado na palavra, eu estudo a palavra, eu vivo a palavra, eu amo a palavra, eu vou ficar parecido com Cristo, porque Cristo é a palavra. Né? Numa igreja verdadeira, você fala com Cristo. Olha que coisa linda, você tem o privilégio de falar com o Senhor. Nós não estamos só, nós não estamos isolados, não somos órfãos, nós temos um Senhor. E o Senhor tem nos dado esse privilégio, esse canal aberto para que nós possamos falar com Cristo. Nós não precisamos de um intermediário que interceda pela gente. Não, nós temos o próprio Cristo. Os céus estão abertos para que eu e você possamos falar com Cristo. E isso acontece em uma igreja verdadeira. Em uma igreja verdadeira, você ama ao Senhor Jesus, porque conhecer é uma coisa, falar é uma coisa. Para amar a Cristo, aí é diferente. Você deixa de andar errado por amor a Cristo. Você deixa de falar o que não deve por amor a Cristo. Você vive o que deve ser vivido, por quê? Porque você ama a Cristo. Esse é o resultado de uma igreja verdadeira. E além de tudo isso, de você ver a Cristo, se parecer com Cristo, falar com Cristo, amar a Cristo, o efeito de uma igreja que é verdadeira é uma igreja que anda com Cristo. Já pensou, irmão Eduardo? Coisa linda, né? Você coloca o pé aonde Cristo colocou. Então, andar com Cristo significa isso. Eu pisar aonde Cristo pisa, onde Ele pisou. Tem aquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Né? Ou seguindo os passos do Senhor Jesus. Então, a igreja verdadeira, ela segue triunfante porque ela segue os passos de Cristo. Então, ela anda com Cristo. A exposição da palavra, ela molda o nosso caráter, ela molda o cristão. Então, se você quer realmente saber se você está participando de uma igreja verdadeira, de uma igreja que realmente influencia, uma igreja viva, você precisa ver se isso está acontecendo com você, se você está andando onde Cristo anda. Algumas aglomerações são meramente emoções, mas nós precisamos ter certeza de que os nossos passos estão de acordo com os passos do Senhor Jesus. Isso é muito lindo, né, amados? E graças a Deus, louvamos ao Senhor, né? Por termos o nosso ministério, a Assembleia de Deus Ministério Taubaté, com a pessoa do nosso pastor Ednei Salles aqui
sob a direção, né, do pastoreio da igreja local aqui, e nós temos a certeza de que a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ministério Taubaté, Templo Sede, estamos aqui firmados na palavra e anunciando a palavra de Jesus. Não é apenas uma aglomeração casual, não. Viemos para um encontro, nos aglomeramos sim, porque somos um povo abastados em comunhão com todos, né? E nos reunimos para anunciar o Evangelho de Cristo. É importante nós pensarmos nisso, né? Querer mudanças, querer algo novo, querer coisas diferentes, isso é inerente do ser humano. Mas nós temos prezado e buscado o foco na palavra. Que seja simples, mas que seja a palavra. Então, eu tenho sempre dito isso e o senhor está aí para testemunhar que a nossa igreja vive Bíblia e oração. Amém. São duas asas que dão equilíbrio para o cristão. Nós não precisamos muito efeitos, né, extras para atrair pessoas, para atrair gente. Não. Se uma pessoa é atraída pela palavra, ele permanece, porque ele foi atraído por algo consistente. Agora, se uma pessoa for atraída para a igreja por algo meramente supérfluo, vai esgotar ali a vontade de ficar. Ele vem, gosta, daqui a pouco ele sai, porque não está firmado na palavra. Agora, a igreja verdadeira é bíblica e tem Cristo como centro, né? Efésios 2:20. É muito importante a gente notar isso. Como a gente está fazendo só um resumo, Eduardo. Então, quando eu falei que nós temos Bíblia e oração, as duas coisas levam o crente a Cristo. Cristo como centro. Tudo é Cristo. A glória, o louvor é para Cristo. O serviço que eu, o Senhor, prestamos é para Cristo. Aí não tem orgulho humano, tipo, eu faço, eu sei, eu sou nada, nós não somos nada, não merecemos nada. Cristo merece todas as coisas. Não há méritos pessoais. Até os hinos que cantamos, ele tem que ser para Cristo. Vai um conselho para mim, para os regentes, cantores. No templo, cante hinos onde Cristo é o centro. Elogie Cristo no seu hino. Diga que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno. Os hinos não são para nós, os hinos são para Cristo. Obviamente, Deus pode usar você em uma mensagem cantada de exortação, amém. Mas que tudo seja para Cristo. As mensagens. Quantas mensagens são pregadas por aí, vamos dizer, na rede social, mas para o ego do homem, para elevar o homem, para crescer o homem, para exaltar o homem. Mas a mensagem de uma igreja baseada na palavra é uma mensagem que exalta Cristo, que menciona Cristo como primeiro, que menciona Cristo como Senhor. Que as nossas mensagens sejam assim. O que nós fomos, para que somos chamados? Para levar as boas novas de Cristo. As boas novas de Cristo nada mais é do que anunciar Cristo como aquele que salva, que cura, que liberta, que transforma e que vem buscar o homem. Então, uma igreja verdadeira, a natureza da igreja, de uma igreja verdadeira, é uma igreja que tem Cristo como centro. Não há igreja verdadeira sem Jesus. Tem jeito, né? Logo, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica, segundo Timóteo 3,15. Então, toda igreja verdadeira, se você está procurando uma igreja, antes nós falávamos assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa, né? Hoje temos que tomar o cuidado e dizer, procure uma igreja que é mais próxima da Bíblia.
Porque se não for assim, nós estamos somente perdendo tempo no aglomerado de pessoas que não deixa de muitas vezes encher o nosso ego e trazer um senso de ou uma sensibilidade ali de alegria, de prazer, mas não estamos seguindo para onde deveríamos seguir. Queridos, nós estamos comentando aqui, né, esse novo trimestre, desse novo ano de 2024 aqui, o corpo de Cristo, a natureza, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. E hoje o nosso pastor Ginei está aqui comentando da lição do número 3, onde traz o tema a natureza da igreja. E é tão gostoso e prazeroso, né, ouvir os nossos pastores falando da natureza da igreja de Cristo. Eduardo, a apostasia, ela vem justamente. O que é apostasia? Né? Você deixar da fé. Você cria, agora não crê mais. Você falava bem, agora você fala mal. Quantas pessoas estavam indo no caminho certo, mas deixaram hoje, eles criticam a igreja, falam mal da igreja, não acreditam nas promessas e assim por diante. Ele se tornou um apóstata da fé. O que acontece? Por que acontece isso? Porque deixa a Bíblia em segundo plano. Muito bem, a igreja verdadeira, ela é habitada pelo Espírito Santo. Né? Não é o pastor que dirige a igreja. O pastor, ele é um instrumento de Deus para fazer conforme Deus quer fazer. Por isso, muitas vezes, o homem dirige a igreja, mas o resultado não é satisfatório. Mas o Espírito Santo é que dirige a igreja. Por isso nós, como líderes, pastores, devemos sempre pedir: Senhor, usa a nossa vida. Diminua eu, mas que o Senhor cresça na minha vida. Deus, através do Espírito Santo, dirige a igreja e capacita a igreja. Vivemos momentos difíceis, enfrentamos problemas, já não tanto no Brasil, mas em muitos lugares fora do Brasil, a perseguição. E a igreja continua caminhando. Por quê? Porque não é o homem que dirige a igreja, mas é o Espírito Santo que dirige a igreja. E na igreja tudo começa pelo Espírito Santo. Desde o primeiro item importante para o homem, que é o convencimento. Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. A obra exclusiva do Espírito Santo. Eu posso te convencer de alguma coisa, de que se usar o terno vermelho fica melhor, se usar o terno azul fica melhor. Posso te convencer, mas convencer do pecado, não tem jeito. Eu preciso divulgar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, através da palavra, convence o homem do pecado. Começa aí. Tudo começa com a conversão, não é verdade? Depois o Espírito Santo vem no homem convertido e produz a regeneração. Depois ele vem e começa a produzir no homem fruto. Né? Quando a gente fala em Gálatas, lembramos do fruto do Espírito. E muitas vezes a gente quer, eu preciso produzir o fruto. O fruto, o nome já fala, é fruto do Espírito. Quem produz em nós o fruto é o Espírito Santo. E que coisa linda, irmão. Uma igreja que é regada ali pelo Espírito Santo e começa a produzir os frutos. Mansidão, bondade, benignidade. Que coisa linda, irmão. Uma igreja que dá gosto de vir, dá gosto de pertencer. Aí, mas como é que se faz a santificação? Como eu me torno santo a cada dia? Processo realizado pelo Espírito Santo. Tudo é dele. Quem somos nós para produzir santidade? Eu posso produzir legalidade. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas quem convence o homem que não deve fazer aquilo que deve deixar é o próprio Espírito Santo. Ele produz em nós a santificação. E agora, o mais importante de tudo isso. Quem é o intercessor dessa igreja verdadeira? É o Espírito Santo.
Então tudo é dele. Quando a Bíblia diz que quando nós, irmão Eduardo, não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Bom, seguindo aqui, na igreja verdadeira, os membros são de que maneira? Olha, vamos agora falar de pessoas, né? Pessoas que fazem parte dessa igreja. Muitas vezes eu usei o termo, eu sou a igreja, né? Mas na verdade, eu faço parte do corpo. Agora, a igreja somos nós. E quando nós estamos juntos, nós somos igreja. Como esses membros dessa igreja verdadeira são? Primeiro, são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ora, se eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu faço a diferença, eu mostro a diferença. Agora, se eu sou dirigido pela carne, eu trago escândalos, eu trago problemas para a sociedade, problemas para a família. Mais uma vez que somos convertidos, guiados pelo Espírito Santo, nós trazemos benefícios. Olha aí a importância da igreja. Muita gente não dá importância para a igreja. A igreja muda o caráter do homem, a igreja tira o homem da perdição, a igreja faz com que, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, este homem já não seja um problema para a sociedade. Eu sempre falo aqui, irmão Eduardo, você precisa ter um altar no seu lar, na sua casa. Porque se tiver um altar de Deus, onde você busca Deus com a sua família, onde você ora, não tem problemas que persistam na sua casa. Podem vir as dificuldades, mas no nome de Jesus, com o seu relacionamento com o Espírito, os problemas são quebrados e você continua vencendo. Os crentes, os membros dessa igreja, são fortalecidos pelo Espírito Santo. Uma vez que você se alimenta da palavra todos os dias, come a palavra, estuda a palavra, você se torna gigante espiritual. Curados pelo Espírito Santo. Muita gente doente, né? Eu costumo citar o texto clássico da Santa Ceia que nós lemos, quando a Bíblia diz: entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem por não discernir o corpo. Olha aí, estamos falando do corpo, irmão Eduardo. Isso. Igreja, eu não discerno o corpo de Cristo, eu não amo meu irmão, eu tenho problemas com meu irmão, eu não peço perdão. O que vai gerar isso, irmão? Vai gerar doenças físicas e espirituais. Portanto, os que são parte da igreja verdadeira, eles são curados, porque eles buscam remédio na palavra. A palavra é remédio para os ossos. A palavra ela traz calma. Isso significa que cura a nossa ansiedade, né? A Bíblia fala: deixa a vossa ansiedade, joga aos pés do Senhor e viva tranquilo, viva em paz. Os membros dessa igreja verdadeira são resplandecentes, refletindo a glória do Senhor. Não é por uma ou duas vezes que nós já ouvimos as pessoas dizerem: mas você tem um brilho diferente. Aí tem uma jovem que disse que falou assim: agora eu vou desviar, agora eu não vou mais, tem um probleminha lá. Ela falou, no seu momento de fraqueza, ela falou: eu vou desviar. Ela foi para um determinado lugar e a pessoa falou: mas você não é aquela pessoa assim. Ela falou: olha, nem para desviar eu sirvo. Nós estamos refletindo a glória de Deus. As pessoas olham para o crente que é firmado na palavra, ele não vai ver outra coisa a não ser a glória de Deus. Que maravilha. Lembra do exemplo de Eliseu. Eliseu passava para lá, passava para cá. E aquela mulher lá da sua casa disse: olha, ali vai o santo homem de Deus. Só de vê-lo passar. Então, queridos, se nós firmarmos na palavra, estivermos na igreja verdadeira, né, dirigida por Cristo,
Nós somos como Cristo. Os membros dessa igreja verdadeira, eles são cheios de esperança. O Eduardo, o senhor já deve ter presenciado, quando você vai fazer uma visita para alguém que está doente, aí aquela pessoa está ali no leito de enfermidade, aí você pergunta, como é que você está? Ele vai responder o quê, irmão? Estou bem ainda. Estou bem, Jesus é bom, porque a esperança está ali, a esperança além da morte, a esperança além da dificuldade. Essa é uma característica da igreja de Cristo, cheios de poder. A Bíblia diz que o Senhor Jesus otorgou aos seus filhos, aos seus servos, poder para expulsar demônios, poder para curar os enfermos. Outra coisa, os membros dessa igreja verdadeira são cheios de amor. Amor pelo outro, amor pelo próximo. Amor não é só de palavra, mas de atitude, de você poder dar para o outro aquilo que ele está necessitando. E uma coisa muito importante, que o mundo hoje já não está vivendo e vai piorar mais ainda, segundo a palavra do Senhor, não só no mundo, mas no contexto até a igreja, irmão Eduardo. Os membros dessa igreja verdadeira, característica dessa igreja, natureza dessa igreja, desses irmãos, é ter a capacidade de perdoar e pedir perdão. Isso não é fácil, não. Mas só quem tem o Espírito Santo. Para nós isso é uma ferramenta poderosa, porque se você vê seu irmão triste, porque se magoou com você, você vai ter aquela capacidade de pedir perdão, mesmo você não tendo feito nada. Ah, mas é humilhação. Eu falei, gente, mas mais que o Senhor Jesus fez por nós, que nós não merecíamos e não merecemos até hoje. E Ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, porque nós não vamos perdoar o nosso irmão, que é carne e osso como nós, né? Mas é isso. O que mais, irmão Glória? Eu falo muito, né? Eu falo muito. É gostoso quando mas você vai ouve... falando aí, hora de terminar aqui. É gostoso quando você ouve o seu pastor falando da igreja. Ele vai falando não somente da igreja física, mas ele coloca o povo, as ovelhas que estão aos seus cuidados ali. Ele vai trazendo as características dessas ovelhas. E isso é bom que vai... Nós que estamos aqui assistindo e ouvindo, né? Vai confortando o coração, vai trazendo à memória algumas coisas. E isso é muito prazeroso, muito prazeroso. Queridos, eu já tive o privilégio de receber a pessoa do pastor Ednei em nosso lar, né? E nós conversamos, e uma das nossas conversas, eu falei para ele, pastor, eu oro a Deus que eu consiga ser, no mínimo, 1% do que o senhor é para nós, como pastor da nossa igreja, que eu já falei isso para ele pessoalmente, né? E vou falar agora aqui em público, nas redes sociais, né? É um pastor que eu nunca vi ele bravo. Eu nunca vi ele de mau humor para com a igreja, mas por que isso? Porque reflete as suas palavras. É um pastor que ele respira a igreja, é um pastor que ele vive a igreja, é um pastor que ele zela pela igreja. E quando eu orava a Deus para pedir direção para os convidados, para estar participando conosco aqui, quando eu cheguei nesse tema, a natureza da igreja, eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Me direciona um pastor exato, porque nesse trimestre eu pedi a direção de Deus para a gente convidar os nossos pastores do nosso campo para falar do corpo de Cristo. E quem melhor para falar de mim, da minha esposa, das minhas filhas, do que a pessoa do nosso pastor? Ou seja, a pessoa que está à frente da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, e eu orando a Deus, eu pedi direção e o Senhor colocava a sua pessoa nessa lição para mim aqui. Eu fiquei muito contente. Agora, ouvindo o Senhor falar dessa maneira tão branda, tão linda, tão sincera, né? Para nós é prazeroso. Muito obrigado, Eduardo. Muita bondade sua. Vou dizer, como disse o meu amigo, irmão Flávio Leite, assim, eu tento ficar nervoso, mas não consigo. Mas é bondade do Senhor. Eu que agradeço, né, o trabalho do Senhor, da sua família, que tem sido uma bênção para a nossa igreja. Vocês têm dedicado tempo, sobretudo o trabalho, na verdade, vocês estão num dos trabalhos mais difíceis da igreja, que é a intercessão.
mas nós vimos como Deus tem trabalhado através da vida de vocês. Mas, amém, aqui, irmão, eu acredito que nós já estamos indo para encerrar, né? A lição ainda vem falando sobre as particularidades da igreja, e podem haver métodos diferentes, né? Você fala, mas a igreja não é uma só? Sim, pode haver métodos de trabalho, de liturgia, mas a igreja de Cristo é uma só, né? Nós temos, a igreja é divina. Agora, as denominações são humanas, né? Tem a Assembleia de Deus, a Batista, a Metodista, são nomenclaturas humanas. Mas dentro de cada denominação dessa está um povo que é chamado a Igreja do Senhor Jesus. A igreja pode ser local, né? A igreja de Taubaté, a igreja de São José, a igreja de São Paulo, e a igreja universal de Cristo, que faz parte de todos aqueles que são chamados por Cristo, né? Então a igreja é divina. As denominações podem ser temporárias, mas a igreja não. A igreja é a noiva do Cordeiro e vai ser arrebatada com Cristo. Até o fim nós somos igreja. Podem desaparecer, mas as denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Que coisa linda participarmos de algo, irmãos, que não depende da vontade do homem para existir. Depende da vontade exclusivamente de Deus. Deus estabeleceu a igreja e ainda falou assim, e nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Participar da igreja do Senhor Jesus é lindo. E quando nós falamos aqui logo no início, né, de falarmos, procure a igreja mais próxima da sua casa, nós precisamos realmente ter cuidado e pedir graça de Deus, porque há grupos que se denominam igrejas, mas são sinagogas de Satanás. É isso. Muitas igrejas que se denominam igrejas não passam de sinagoga de Satanás. Irmão, se não estiver pregando Jesus Cristo como centro, corra. Isto não é igreja. Igreja é quando tem Cristo como Senhor, como caminho, como escape para a humanidade. A igreja, na sua dimensão comunitária, ela é indivisível. Não tem como dividir a igreja. É como um corpo, não tem um braço fora do corpo, não tem uma mão fora do braço. A igreja do Senhor Jesus é única, ela é um corpo realmente, né? Então a igreja precisa ter o mesmo sentimento, o mesmo amor e o mesmo ânimo, né? Precisamos trabalhar isso entre nós, e só o que pode mudar a nossa vida é realmente a palavra. Conselhos são maravilhosos, mas desde que sejam bíblicos. Ensinamentos é maravilhoso. Nós temos hoje muitos ensinamentos aí na internet. Até oriento aos nossos irmãos que tomem cuidado, né? Que nem todos os ensinamentos são ensinamentos cristocêntricos. Mas nós, como cristãos, encerrando aqui, meu irmão, para não falar mais, estou falando bastante, né? Precisamos ter o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? A Bíblia diz que temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, precisamos sentir uma mesma coisa. Como assim, se nós somos diferentes? Nós somos de casa diferente, pessoas diferentes, família diferente. Nós somos unidos pela glória de Jesus. Aí nós conseguimos ter o mesmo sentimento de adoração, propósito. E inclusive estava falando esse dia, irmão, o propósito da igreja qual é? Anunciar Cristo, salvar vidas, né? Nosso lema esse ano aqui na igreja sede é o livro de Judas, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Todos. Não é a equipe de evangelismo que tem responsabilidade de buscar pessoas para Cristo. Não, todos nós, desde a criança até o ancião, vamos buscar, vamos trabalhar isso em nós, irmãos. Temos uma responsabilidade. O ID é uma ordem, não é se quiser
anuncie a Cristo. Não, é uma ordem para nós sermos completos, irmão Eduardo. Felizes completamente. Precisamos cumprir a ordem de Jesus. Para nós é um privilégio. Nós temos tudo. A igreja do Senhor tem o poder do Senhor. A igreja do Senhor tem a autoridade do Senhor. A igreja do Senhor tem um canal de sabedoria do Senhor Jesus. O que mais que nós queremos, irmãos? Vamos anunciar a Cristo. E vamos, enquanto é tempo, buscar os perdidos para o Senhor Jesus. Que maravilha, queridos. Está vendo só? Esse foi mais um papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje falando da lição número 3, a natureza da igreja, né? E como você bem viu aí, foram inúmeras referências bíblicas para você sobre a natureza da igreja, falando através de nós, membros do corpo de Cristo, através da pessoa do nosso pastor Ednei aqui, que bem sucinto ministrou para nós essa aula aqui com muita excelência. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida de você, querido, amado irmão que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, nos acompanhando. E vou pedir para você mais um favor aqui, não só para você deixar os seus comentários aí, se nós estamos auxiliando você, estamos ajudando, se estamos devendo alguma coisa, tem faltado alguma coisa para você, deixe os seus comentários aí, por favor. E um outro sim, se possível, compartilhe. Estamos aí em todas as redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer. Então nos ajude a semear a palavra de Jesus Cristo, a palavra a qual salva, transforma e liberta. Amém, queridos? Esse foi mais um papo da Escola Bíblica Dominical, hoje lição de número 3, com a presença marcante aqui do meu pastor Ednei Sassi. Pastor, muito obrigado pela sua cooperação. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a semana que vem. Obrigado.